Tema da nossa reflexão: o prato que custa o futuro. Diga comigo: o prato que custa o futuro. Aleluias. Um prato aqui decidiu o destino desses dois irmãos. E um prato, meu irmão, não vai decidir o seu destino. Diga: eu recebo. Aleluias. Porque o seu destino, ele já está projetado por Deus. E você, como eu, nós vamos andar conforme a palavra do Senhor, para nós alcançarmos o destino que Deus já desenhou. Amém? Mas esse texto fala de um prato. Esse prato custou muito caro. Mais caro do que qualquer restaurante caríssimo que você conheça. Dia desse, uma irmã disse que foi jantar num restaurante novo que tem aí na cidade. Eu nunca fui lá e nem vou. E jantaram umas 3 folhinhas e uma carninha, um negocinho assim, foi R$600, né? Mas esse prato aqui saiu mais caro. Esse prato que nós vamos falar hoje, ele saiu mais caro do que R$600. Amém, amados? Algumas escolhas, né, elas têm impacto imediato. Outras escolhas têm um impacto eterno. Amém? Essa história aqui fala de Esaú e Jacó, 2 irmãos gêmeos, né? Que nem sempre, irmãos, essa história revela que nem sempre o maior inimigo do nosso futuro é o diabo. Nem sempre. Muitas vezes é a nossa própria pressa. Muitas vezes é a nossa própria pressa, precipitação, ansiedade, vontade demasiada que as coisas aconteçam. Aqui nós lemos em Gênesis do capítulo 25, do versículo 27 ao 34, e vemos um homem trocando aqui um direito espiritual por um prazer momentâneo. Um direito espiritual. E isso aqui não é apenas uma história, né, que a gente vê na Bíblia, mas isso aqui é um espelho, reflete o que muitos fazem hoje. O texto que nós lemos apresenta aqui 3 movimentos, que nós vamos meditar aqui. 3 movimentos. Primeiro é o contraste entre os irmãos, né? Esaú e Jacó, Jacó e Esaú, né? Segundo é o cansaço de Esaú. E terceiro, a negociação que determinou o destino dos dois. Determinou. Eu quero me aprofundar aqui da forma mais didática possível, para que você entenda, né? Eu quero me aprofundar nesses versículos, porque nós queremos extrair aqui princípios para nós praticarmos na nossa vida. A Bíblia é para nos ensinar a viver, e a viver do modo correto. Amém? Então nós vamos ver aqui algumas coisas aqui, algumas lições que eu anotei aqui desse texto, né, que vai nos ensinar alguma coisa nesta noite, principalmente as nossas decisões, né? No versículo 27, a Bíblia diz aqui que os meninos cresceram. Os meninos eram Jacó e Esaú, né? Os meninos cresceram. E Esaú se tornou um perito caçador, homem do campo. E Jacó, um homem pacato, que habitava em tendas, que aprendeu a cozinhar com a sua mãe, né? Que ficava mais com a mãe. Jacó ficava mais com a mãe. E o Esaú era mais chegado do pai. E a Bíblia diz que o pai gostava mais de Esaú. Mas Rebeca gostava mais de Jacó.
E havia uma profecia, uma palavra de Deus para este casal. E a palavra era que o menor ia dominar sobre o maior. E o menor era Jacó. Amém? Mas Isaac ficou impressionado com as habilidades de Esaú e o tomou como o preferido, né? E Esaú tinha habilidades, tinha muitas habilidades, mas, irmãos, eram habilidades sem profundidade. Ele era perito, quer dizer, ele tinha habilidades. Ele era um homem do campo, quer dizer, era um homem de força, de trabalho, né, de movimento, né? Mas ele não tinha discernimento espiritual. Ele era totalmente cego espiritualmente. E Jacó era quieto, era mais profundo, mais pensador, mais estrategista. O texto diz que ele era pacato, mas isso não significava que ele era passivo, né? Até porque a gente vê ele lutando com homens, ele conquistando muito. Jacó se tornou um grande conquistador, né, quando fugiu dessa região, quando brigou com o irmão. E a gente não vê ele tão passivo assim. Então, mas ele era pacato, né? Ele era um homem pacato, né? Ele habitava em tendas, que indicava que era um homem que conhecia um ambiente de alianças, que conhecia um ambiente mais familiar, né? Que gostava mais da tradição, né? E gostava mais da palavra, ouvia as histórias da mãe. Então, Jacó era mais família. E qual é a aplicação que a gente tem aqui, irmãos, nesse texto aqui, nessa introdução? É que não basta ter habilidades, é preciso ter propósito. Esaú tinha muitas habilidades, mas só a habilidade não é suficiente. Sabe, o que define o destino não é o que a pessoa faz, é o que a pessoa valoriza. É o que você valoriza que determina o teu destino. Não é o valor que você tem, não é as habilidades que você tem, não é o conhecimento que você tem, não é a sabedoria que você adquiriu. O que define o teu destino é aquilo que você valoriza. Amém? Segundo lugar, eu entendo aqui os versículos 29 e 30, né, que fala aqui quando Esaú chegou cansado, exausto, com fome, e parece que o Jacó já sabia a hora que ele ia chegar, né? Preparou um cozido gostoso, maravilhoso, e ele sente o cheiro, né? Eu entendo aqui, irmãos, que há uma fome aqui que cega. A fome cegou Esaú. Ele chega exausto. Ele chega cansado. Ele chega, né, eu vi um filmezinho, ele chegou e disse, Jacó, eu estou morto. É uma expressão de cansado, né, de muita exaustidão. Eu estou morto. Mas na realidade, e diz o texto também, mas na realidade ele não estava morto. Isso era uma hipérbole, né? É um exagero de fala. Na realidade, ele estava muito cansado. Eu quero lhe chamar a atenção aqui, irmãos. O exausto, ele sempre negocia mal. Cuidado com os negócios que você faz. Você não pode tomar decisões quando estiver cansado.
Você não pode tomar decisão quando estiver exausto. Você não pode tomar decisões precipitadas na sua vida. Você não pode, simplesmente alguém chega e fala alguma coisa, você toma uma decisão que está envolvendo todo o teu destino, todo o teu futuro. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Parece que Esaú não teve cuidado com isso. Não teve. Porque o cansaço, irmãos, faz você perder a clareza das coisas. E faz você olhar só para o momento, só para a situação e que está diante dos seus olhos. Cuidado quando você tiver que decidir algo importante na sua vida. Se você estiver muito cansado, sabe? O diabo dá uma corda para a gente tomar decisão cansado. Não tome decisão cansado. Pegue a causa e peça um tempo, peça um dia, peça 2 dias. E vá orar em cima, vá pensar a respeito, vá fazer análise, veja os prós, veja os contras. Sempre tem prós e sempre tem contras. Então analise direitinho, porque uma decisão que você tomar pode estar envolvido o destino da sua vida. Pode estar envolvido o destino da sua família, da sua casa, da sua esposa, do seu cônjuge. Então, cuidado quando você tomar decisão. Cuidado. Parece que houve aqui uma fraqueza em Esaú. Apesar de ele ser o que tinha mais mobilidade, né? o mais ativo, mas parece que ele deu uma voada grande aqui. E parece que ele tem essa fraqueza. Sabe, irmãos, e as fraquezas momentâneas revelam as prioridades na nossa vida. E aqui, quando ele pede alimento, ele vê a cor do alimento, ele sente o cheiro do alimento. Com certeza ele viu que a coisa estava bonita lá na panela, morrendo de fome, como disse ele, exausto, cansado, depois de um dia, não sei, de trabalho, de caça. Aí dá lugar à fome, ao sentimento, à necessidade que o corpo está pedindo. E ele pede alimento, ele quer o alimento, ele vê a cor, ele já sente o sabor. Ele sabe que o irmão é fera na cozinha, aprendeu com a mãe. E qual é a comida da mãe que não é boa? Hã? Eu lembro, a mamãe estava comendo lá e eu, me dá um pouquinho, mas ela me dá um pouquinho. De mãe, faz um prato para mim, eu falei, mas faz igual o teu. Eu queria igualzinho o que eu tinha comido, para sentir o mesmo sabor, né? A mesma quantidade de farinha, do mesmo jeito. Né? A mãe é fera, né, irmãos? E a mãe sabe fazer coisa boa. E o Jacó aprendeu com a mãe. Por isso que houve uma fraqueza aqui no Esaú, que ele diz assim, eu já estou pronto para morrer. Eu vou morrer, do que me adianta a primogenitura? Do que me adianta essa bênção que todo mundo fala? A bênção da primogenitura, irmãos, era algo muito importante. Era a herança, era a autoridade que ele ia receber do pai. A autoridade que ia dar continuidade na liderança patriarcal. Ele iria cuidar dos negócios, ele iria mandar em tudo. Ele ia ser o próximo canal de Deus na terra. Era o da fila, porque o seu pai estava para morrer. Amém, amados? Então preste atenção que eu vou lhe dizer, muitos hoje perdem o ministério, perdem o casamento,
perdem o propósito, perdem a pureza, perdem um destino poderoso que Deus tem para as suas vidas, porque estão cansados e estão decidindo no impulso, estão decidindo na hora, sim, sabe? Aí você põe em risco o teu ministério, você põe em risco o teu casamento, você põe em risco a tua família, você põe em risco os teus negócios, você põe em risco o seu futuro. O futuro foi colocado aqui num prato de cozido, de lentilhas, irmãos. O futuro que não era só dele, o futuro que era dele, que era da família, que era da nação, porque ele iria liderar a nação. A herança que estava em jogo aqui, irmãos, era o comando da nação que Deus escolheu sobre a terra. Você compreende isso? Mas o cheio de um prato, cheio de um cozido, o cansaço, fez com que ele tomasse a decisão errada. Cuidado com as decisões que você anda tomando. Cuidado, meu irmão, muito cuidado. Cuidado com os negócios que você está fazendo. Cuidado. Cuidado com os pratos que andam aparecendo diante de você. Acho que em menos de 5 minutos, ele comeu aquele prato, tomou aquelas sopas, aquele cozido, e comeu aquele pão. Amém, amados? Amém. Esse, sem dúvida, notei aqui o terceiro ponto, o negócio mais caro da Bíblia. Esse foi o negócio mais caro da Bíblia, né? Então, jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Irmãos, Jacó sabia o valor. Esaú não. Jacó sabia o valor. Esaú não. Jacó não roubou. Não roubou. Tem gente por aí dizendo que Jacó roubou o seu irmão. Ele não roubou. Ele fez uma negociação. Nós lemos aqui. Ele fez uma negociação. E negócio acontece quando duas partes concordam, sim ou não? Só acontece quando duas partes concordam. E foi concordado o negócio aqui. E eu sei que Esaú não levou muito a sério. Depois ele quis dizer que não tinha nada a ver. Mas só que Deus levou a sério. Deus está de olho no negócio que você faz. Deus está de olho na palavra que você libera. Deus está de olho quando você diz sim. E Jesus ensina que a palavra do crente é sim, sim e não, não. E Deus está atento ao sim que você dá. E ao não, aos nãos que você dá também. Deus estava atento a essa negociação. Houve uma negociação. E aqui, meu irmão, Esaú trocou o eterno pelo imediato. Vou repetir, Esaú trocou o eterno pelo imediato. Tem muita gente fazendo isso. O direito de primogenitura, irmãos, incluía a liderança familiar, bênção sacerdotal, herança espiritual, promessa messiânica, autoridade para exercer governo e domínio sobre a terra. Oh, aleluia! Aleluia, glória a Deus. O próximo patriarca aqui
que estava nessa negociação, que era Esaú ou era Jacó, ia ser o homem mais rico da terra. Você já pensou o que é isso? Esaú, por um prato de lentilha, perdeu a oportunidade de ser o cara mais famoso do mundo da sua época, de ser o homem mais poderoso da sua época, de ser o homem mais rico, de ser conhecido até hoje. Hoje, quando a gente diz Deus de Abraão, Isaac e Jacó, poderia ser Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Aleluia! Glória a Deus! Então presta atenção. O teu nome pode ir muito longe, mas o teu nome pode acabar na geração que você vive. Quantos estão entendendo isso? Então eu preciso, irmãos, ter cuidado com as decisões que eu tomo. A Bíblia diz, depois que ele comeu, ele se levantou e ele se foi. E a maior tragédia que eu vejo aqui está nessa frase. Depois que ele comeu, ele se levantou e se foi. Como se nada tivesse acontecido, né? Mas aconteceu. Tem gente que peca, se levanta e vai. Pensa que não aconteceu nada. Tem gente que adultera, levanta e vai embora. Parece que não aconteceu nada. Tem gente que faz um aborto, se levanta e vai embora. Parece que não aconteceu nada. Tem gente que peca, que erra, que se vende, se levanta e vai embora. E parece que não aconteceu nada. Mas está tudo registrado. Nada é em vão. Nada em vão, irmãos. Quantos filhos são gerados através de um adultério? Quantos filhos são gerados através de uma prostituição? Um aborto, você sabe o que é um aborto? Você sabe o que é um aborto? Não é a morte de uma criança. Quem pensa que é a morte de criança está enganado. Um aborto é a morte de uma geração. Se levanta e vai embora. Se corrompe e vai embora. Vendeu, comeu, se saciou e foi embora. Sabe, irmãos, eu tinha estatística, isso já está com mais de 5 anos. Eu tinha estatística de quantos morreram nessa... Esse viaduto aí era para ser por cima da rua principal. Por um ato de corrupção, o dinheiro sumiu, eles quebraram, né? E desceu na rua, impedindo a rua principal da 6 de agosto. Há uns 5 anos atrás, eu tinha estatística. Sabe quantos tinham morrido? Só aí atravessando? 17 pessoas. E mais um monte que estava aleijado, que foi acidentado. Você sabe o que é isso? Um ato de corrupção. Alguém corrompeu, se levantou e foi embora. E acabou? A história acabou quando ele foi embora? Não. Não. Se levantou e foi embora. Então preste atenção. As nossas atitudes, elas têm consequências. Boas ou ruins. Diga boas ou ruins. As nossas atitudes têm consequência. Pecado tem consequência. Erro tem consequência. Deus registra tudo. Esaú pensou que não tinha, estava tudo bem. Ele pensou que tinha enganado Jacó. Amém, amados?
Aleluia. Eu quero falar um pouquinho mais aqui sobre algumas lições, sabe, que a gente tem que tirar aqui desse texto para hoje. A primeira é: cuidado. Há pratos de lentilhas sendo oferecidos diariamente. Cuidado. Cuidado, porque pratos de lentilhas são oferecidos. Pratos de lentilhas são oferecidos para que você peque, para que você se ire, para que você cometa as obras da carne, para que você erre. Cuidado, pratos de lentilhas são oferecidos diariamente. Cuidado com prazeres ilícitos. Cuidado com a busca de status. Cuidado com a imoralidade sexual. Sabe o que é imoralidade sexual? É toda atitude sexual fora do que Deus determinou. Ou seja, é toda atividade sexual fora do casamento. Então preste atenção. Adultério é imoralidade sexual. Prostituição. É jovem e tal, não interessa, é imoralidade sexual fora do casamento. Homossexualismo, de qualquer nível for, de qualquer enquadramento que fizerem aí, de legalidade que derem, é imoralidade sexual. Todo ato fora do casamento é imoralidade sexual. Amém, amados? Amém. Imoralidade sexual. Pratos de lentilhas são oferecidos. Cuidado com os atalhos. Atalhos ministeriais. Sabe, várias pessoas já foram embora daqui porque eu não consagrei pastor. E eu não vou consagrar mesmo. Eu vou consagrar quando Deus manda, quando Deus dá uma direção. Pastor não é para ser consagrado de qualquer jeito, não, irmãos. Pastor tem que cuidar de vidas. Aleluia! Todos os pastores aqui cuidam de pessoas. E estão há muito tempo na jornada. Então não tem atalho ministerial, não. Tudo isso, irmãos, tenta comprar o direito da nossa primogenitura. Tudo isso. Então preste atenção. Segunda lição aqui que eu anotei. Valorize. Valorize o que Deus te deu. Valorize o que Deus te deu. O que foi que Deus te deu? Eu não sei o que Deus te deu, mas o que quer que Deus tenha te dado, meu irmão, pequeno ou grande, valoriza o que Deus te deu. Valorize. Sabe, irmãos, Esaú não valorizou. Sabe, o que você tem na sua vida aí em Cristo é maior do que qualquer prazer temporário. A unção que Deus derrama na minha vida, irmãos, é melhor do que qualquer prazer deste mundo. É melhor do que qualquer prazer numa cocaína, numa maconha, num momento de sexo de 20 minutos. Às vezes até menos. Não, irmãos. O que Deus tem para nós, o que Deus nos deu, é maior, é melhor. A unção que Deus depositou na nossa vida, ela tem que ser valorizada. Sabe, eu sempre digo no encontro, né? Olha o que você recebeu no encontro. É como se fosse uma pérola que Deus colocou na sua mão. Cuide, guarde, zele, honre. Não perca, de maneira nenhuma, não perca. Olha, irmão, discernimento espiritual vale mais do que emoção. Vale muito mais do que emoção. O espiritual, ele sempre vence o emocional. Emoção é passageira. Emoção é passageira.
O espiritual está ligado com coisas eternas na nossa vida. Amém, amados? Sabe, honre o seu futuro mais do que o seu presente. Sabe, quem ama o futuro, irmãos, administra o presente. Administra. Sabe, irmãos, olha, muitos anos atrás, um pastor me procurou, um amigo pastor me procurou e disse que uma mulher na igreja dele estava tentando ele, e ele estava se sentindo atraído também, ele estava muito mal. E ele conversou comigo, nós oramos juntos. E ele decidiu não abrir mão do que Deus tinha para a vida dele. Hoje ele é um homem muito bem sucedido no ministério. Agora eu te pergunto, se ele tivesse envolvido nessa mulher, o que é que ele seria? Talvez tinha acabado com a família, talvez tinha tido filhos com a outra mulher, tinha abandonado seus filhos, tinha abandonado o ministério, talvez estava passando necessidade aí. Nós precisamos valorizar o que Deus nos deu. E o que Deus nos deu, irmãos, está ligado com o destino que Ele tem para a nossa vida. Nós precisamos valorizar isso. Honre. Quem ama o presente, irmãos, quem ama o presente, está investindo no seu futuro em Deus. Amém? Aleluia. O que você não valoriza, alguém vai valorizar no seu lugar. Foi o que aconteceu aqui. Esaú não valorizou, mas Jacó valorizou. Jacó estava de olho na primogenitura, estava de olho na bênção. Jacó sabia o valor. Jacó valorizou o que Deus valorizava. Nós precisamos valorizar o que Deus valoriza. Amém? Amém, amados? Esaú desprezou o que Deus valorizava. Do que me vale? Do que me vale essa primogenitura? Do que me vale esta bênção? Do que me vale esta herança espiritual? Do que me vale a liderança dessa família? Do que me vale o que eu nem sei o que Deus tem para mim? O que me vale é eu matar a minha fome. Ele não valorizou o que Deus tinha para ele. Esaú desvalorizou o que Deus valorizava. Nós precisamos ter esse cuidado. E eu quero encerrar com duas perguntas. Primeiro, o que você está negociando hoje, às vezes sem perceber? Sem perceber. Mas hoje Deus vai te abrir os olhos, viu? Hoje Deus vai te abrir os olhos. Hoje Deus já te abriu os olhos. Qual é o prato que está tentando comprar o teu futuro? Qual é o prato que está tentando comprar o teu futuro? Se coloque em pé em nome de Jesus. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Não venda o seu futuro por um prato de lentilhas. Amém, queridos? Quero que você feche seus olhos. Oh, aleluia.